Efésios 6,16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nessa manhã, eu quero pregar uma mensagem chamada Interceptando Foguetes. Interceptando Foguetes. 2014 foi a última data em que Israel foi atacada por esses 3 grupos terroristas que nós estamos vendo hoje. 2014. E logo depois disso, nós vimos subir ao governo dos Estados Unidos um presidente muito louco, Donald Trump. E por causa desse presidente e do apoio que ele dava a Israel, os muçulmanos ficaram mais quietos, os terroristas ficaram mais quietos. Porque tem um ditado antigo que a minha mãe me ensinou, que é o seguinte: assombração sabe para quem aparece. Quem já ouviu esse ditado? Então os caras são corajosos, mas não é corajoso. Eles são doidos, mas quando encontram um outro doido, eles ficam menos doidos, né? Infelizmente esse presidente saiu do poder, e com isso, eles se animaram. Todo mundo sabe, não é notícia para ninguém, os jornais falam isso abertamente, o Irã manda bombas para Gaza. E eles resolveram atacar Israel exatamente uma semana atrás, quando completaram 54 anos da retomada da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém até 54 anos atrás não era só de judeus, era de judeus e jordanianos. E eles resolveram atacar nesse feriado, nesse dia santo. E essa semana Israel completou 73 anos de existência, e os ataques continuam. Já foram jogados 3.000 foguetes. Diz o Hamas que tem foguete para jogar durante 6 meses. Alguns países estão querendo entrar na guerra, como Síria, Líbano, Egito. E nós estamos muito tristes com tudo isso, porque muitas pessoas têm morrido de um lado e do outro. Você tem que saber separar na sua cabeça Israel, o povo palestino e os terroristas. Nós não somos contra os palestinos, nós não somos contra esse povo que muitas vezes é usado por eles como escudo humano. Nós somos contra o terrorismo. Nós somos contra homens e mulheres que querem uma coisa só. Eles não querem Jerusalém, até porque o lugar mais sagrado de Jerusalém, que é o Domo da Rocha, já pertence a eles. Eles não querem mais terra. De todo o Oriente Médio, gente, sabe quanta terra Israel tem? 0,6%. Tem 25 nações árabes ao redor de Israel. Então o problema dos árabes não é terra, não é Jerusalém. O problema deles é muito simples: eles querem ver todos os judeus mortos. Ponto final. É 2 irmãos brigando, é Ismael e Isaac, e um quer matar o outro. Assim como Caim matou Abel, nós estamos assistindo pela TV a briga de 2 filhos de Abraão. Eu já estive lá 10 vezes, já vi essa briga de perto, já estive em Jerusalém com ela sendo atacada. E Jerusalém sendo atacada é mais segura do que nós, Belo Horizonte, num dia comum, né? Quando tem esses ataques lá em Israel, morre por ano assim 500 pessoas de assassinato. No Brasil a gente tem 50, 60 mil assassinatos por ano, e os assassinatos no Brasil são por causa de cigarro, camisa de futebol do outro time, para levar um tênis. E todo esse cenário é muito triste. E eu tenho passado a semana orando e clamando a Deus, e muito entristecido. Quem são esses grupos terroristas? 3. O Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica. E eu quero falar para você nessa manhã hoje que nós também, cristãos, estamos debaixo de um ataque de foguetes. E Israel tem uma coisa que nenhum outro país do mundo tem. Chama-se em inglês Iron Dome, ou o domo de ferro. É o único país que é coberto por uma cobertura invisível, onde quando um foguete vem, eles disparam um outro foguete e explode no ar. Nenhum país tem essa tecnologia. Nem Washington, nem Tóquio, nem ninguém. Só Israel tem. É exatamente essa cena aqui, eu não sei quantos aí conseguem ver. Do lado de cá saem os foguetes, e do lado de cá saem os mísseis de Israel para interceptar no ar. Desses 3.000 foguetes que já foram jogados, mais ou menos uns 6 ou 7 só que caíram em Israel. O resto foi tudo interceptado ou caiu em Gaza mesmo, e destruiu o próprio povo deles lá.
ok? E eles têm esse domo de ferro, essa maneira de interceptar foguetes. Nós como cristãos também estamos sendo atacados todo o tempo. Nós somos a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o povo contra o qual Satanás tem uma ira. O terrorista do inferno, ele não quer te ver pobre, sem dinheiro, doente, ele quer te matar. O que diz a Bíblia em João 10? O diabo vem para o quê? Roubar, matar e destruir. Então você precisa entender que se você não está consciente de uma guerra, você já está perdendo essa guerra. Muita gente não tem consciência de que ao se tornar cristão, você automaticamente deu seu nome para o exército contrário ao do inferno, e o seu nome sobe para o topo da lista de Satanás imediatamente. Ai, pastor, sim, mas eu não prego, eu não fico incomodando as trevas. Você incomodou as trevas de forma tremenda no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tem sua cabeça a prêmio. Você pode dar um graças a Deus? Graças a Deus, porque eu prefiro o capeta com raiva de mim do que meu amigo. Sim ou não? Sim, eu não quero Satanás mandando beijo para mim, não. Eu quero ele com raiva de mim. Eu quero ele falando: caramba, esse menino levantou de novo. Como que a gente faz para pôr ele numa cama e ele não levantar mais? E assim como Israel luta hoje contra 3 inimigos, nós como igreja lutamos contra 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Repita comigo: o diabo, a carne e o mundo. Quem é o diabo, gente? É uma pessoa, é um espírito que antes se chamava Lúcifer. Lúcifer significa aquele que é cheio de luz, e ele servia a Deus lá na presença de Deus. Mas um belo dia, ele olhou no espelho e falou assim: gente, eu sou muito lindo para poder ficar só de funcionário aqui nessa empresa. Eu vou tomar o lugar do meu patrão. A Bíblia diz que subiu o orgulho no coração dele, e ele resolveu se tornar o próprio Deus. E o pior do que isso, ele enganou 1/3 das estrelas do céu, enganou 1/3 dos anjos, que hoje se transformaram em demônios, e o ajudam. Por isso que muitas vezes dá uma impressão de Satanás ser onipresente, mas ele não é. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. O diabo é um ser, ele é real, ele é um espírito, e os seus demônios também, e nós estamos em guerra contra ele, amém? A carne, o que é a carne? A carne não é corpo. Muito crente demoniza o corpo. Deus ama o nosso corpo. Tanto é que Jesus ressuscitou num corpo. Ter corpo não é problema. Carne na Bíblia significa vontades e apetites contrários à vontade de Deus. Então carne não é braço, perna, coxa, barriga, orelha. Carne na Bíblia é imoralidade sexual, bebida alcoólica, luxúria, inveja, ódio. São obras da carne. Por que nós temos isso em nós? Porque quando seu pai e a sua mãe Eva pecaram lá no jardim, nossa natureza nasceu já destruída. Gente, a criança, sabia que a criança, eu já falei isso aqui, as crianças, as 2 primeiras palavras que uma criança fala em qualquer lugar do mundo é mãe e meu. Eles já nascem egoístas. O maior trabalho de um pai, de uma mãe, é explicar para aquele meio quilo de carne que o mundo não gira em torno dele. É uma luta miserável, não é? Eu quero, cala sua boca. Agora, não. Chocolate é depois, eu quero agora. Até você trazer eles para o mundo real. É uma luta. É a carne. E o mundo? O que é o mundo? Mundo na Bíblia não é África, Europa, Ásia. Não, mundo não é isso. Mundo é o sistema de pecado que governa a sociedade atual. Por exemplo, a corrupção. Por exemplo, a pedofilia. Por exemplo, os prostíbulos. Por exemplo, a mídia, fake news. Que tudo isso que eu estou falando aqui de Israel, você nunca vai ler no G1, e nunca vai ler na Folha, e nem no Globo, e nem nessas revistas. Sabe por quê? Eles colocam, olha a notícia que esse povo
coragem de colocar. Esse povo que faz um desfavor para o Brasil. A notícia que saiu num jornal aqui de Belo Horizonte essa semana, eu postei, eu não aguentei não. A notícia é assim, ó: Israel derruba prédio em Gaza e eles mandam bomba em Tel Aviv. Quem lê, pensa que Israel atacou primeiro. Israel não atacou primeiro. Israel estava quietinho, esses demônios foram lá jogar bomba e Israel respondeu. Sabe o que eu li ontem no Globo? Israel mata 9 crianças palestinas. É isso que você vai ver. Se você for seguir essa mídia nojenta, essa mídia porca, podre, mentirosa, filha de Satanás. Por isso você tem que ter outros recursos para ouvir a verdade. Essa mídia progressista que mente descarada, sabe por quê? Eles defendem os negros, e tem que defender mesmo, o racismo é terrível. Eles defendem os homossexuais, e a homofobia realmente é, né? Black Lives Matter, ok, top. Mas você nunca vai ver eles dizendo, vidas judias importam. O antissemitismo é parte deles. Por quê? Porque desde antes do faraó, tem um espírito do inferno chamado capeta, que é doido para varrer o judeu da face da terra. Por quê? Porque todas as promessas do livro sagrado diziam que o Messias viria desse povo. Então o diabo tem uma raiva gratuita do judeu. Por quê? Porque se não fosse o filho de Abraão, o filho de Davi, Jesus que nasceu, nós estávamos aonde agora, gente? Na churrasqueira de Satanás. Você estava enfiado dentro de um espeto agora e os demônios falando, você quer bem passado ou mal passado? Então pensa 2 vezes antes de abrir sua boca para falar mal do povo da promessa, do povo que nos deu a Bíblia Sagrada, do povo que é verdade, não acredita em Jesus, mas eles terão os olhos abertos deles em nome de Jesus, e eles vão reconhecer Jesus como o Senhor, e vai ser em breve. Quem crê que Deus vai salvar aquela nação? Eu creio nisso. Você vai aplaudir? Aplaude direito. E o texto que eu li aqui fala, use o escudo da fé para apagar os dardos inflamados dos terroristas, do diabo, da carne e do mundo. Nós estamos sendo atacados, dia e noite, tem foguete sendo jogado na sua alma, na minha alma, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso país. E nós, igual pastel assim, ó, recebendo os foguetes. Ai, é a vida, né? Ai, vamos sofrendo aí. Deus não te ama. É, realmente. Quem sou eu para ser amada? E os pecados que eu já cometi? Você vai ficar sozinho? É, eu. Solidão é parte da minha vida. Eu vivo só. Aí, ouve música, né? Que te lembra disso. Chora. Fica falando frase retardada. Ai, o passado era tão bom. Eclesiastes 7 diz, gente, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que hoje? Quem fica suspirando pelo passado é porque ainda não acredita que o que Deus tem pela frente é muito melhor do que o que Ele já fez na sua vida. Eu estou olhando para frente, quem anda para trás é Michael Jackson. Você é o Michael Jackson, caramba? Você é Siri para andar para o lado? Ah não, pastor, que eu peguei em Belo Horizonte na época de 70, era lindo, não tinha assalto, não tinha... mas era tudo mato também. Eu nasci aqui, gente. Eu nasci aqui do lado, 1971. Eu nasci nessa cidade. Eu sou dessa terra aqui. Agora eu vou ficar olhando para trás? Não! Eu tenho que ir para frente. E eu quero nessa manhã usar um pouco dessa guerra e do que está acontecendo para abrir os seus olhos para um escudo invisível que nós temos e que nós não estamos utilizando. Ou se estamos utilizando, estamos subutilizando. Precisamos utilizar melhor. Primeira coisa que eu quero te mostrar, temos sido atacados diariamente pelo diabo. Leia comigo Lucas. Hoje você vai mexer na Bíblia aí. Eu sei que alguns vão ter alguma alergia, falta de paladar, alguns sintomas, né? Mas se a pessoa começar a tremer muito aí, você ajuda ela. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4, 1 diz assim:
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final dele teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe de um relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados. Eu posso dar a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, jogue-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até situação oportuna. Olha para mim, o Satanás jogava foguete em Jesus, mas ele tinha o Iron Dome. Ele tinha o escudo invisível. Qual era o escudo invisível? A palavra. Se o Filho de Deus não meteu a mão na cara de Satanás e não deu nele um vazare e não puxou nele um rodo, mas usou a Bíblia, como que nós vamos vencer o capeta, gente? Bíblia na cara desse sem vergonha. Bíblia. Nós não vamos vencer os ataques de Satanás se não for com a palavra. E ele é tão safado que ele usou a palavra contra gente. O Satanás usou um salmo contra, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Olha aí, nós não estamos lidando contra um inimigo comum, nós estamos lidando contra um inimigo que usa a nossa própria arma contra nós. Mas se Jesus venceu usando a palavra, nós vamos vencer usando a palavra. Nós vamos vencer usando a palavra. Quer ver? Vou dar um exemplo. Satanás gosta de colocar na nossa vida a tentação. Olha o que diz a palavra. Vai comigo lá em 1 Tessalonicenses. Eu vou ler rápido, gente. Quem for fera no negócio aí, vem comigo. Quem não for, vai escutando. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de toda a forma do mal. Quando o pecado vier, quando o diabo vier propondo uma tentação e um pecado, o que a gente faz? Afasta de toda forma de mal. Os jovens vivem me perguntando: Lucinho, eu posso assistir série, posso assistir anime, posso assistir não sei o que? Eu falo assim, gente, você tem um Espírito Santo. Se vier alguma forma de mal, afaste-se, não peque. Nós temos a Bíblia para nos defender nessa hora. Você está assistindo um filme, começa uma cena imoral, o que a Bíblia diz? Afaste-se de toda forma de mal. Gente, na minha casa eu não brinco mais. Eu assisto televisão com o controle na mão, porque eu já coloquei filme que a classificação era 12 anos e o filme começa com uma cena de sexo que vocês não imaginam. Eu falei: olha aqui, Patrícia, 12 anos, não tem como. Isso é o que, gente? É o cão, é o capeta. E nós temos que usar armas contra ele. Quer ver uma outra bombinha legal para a gente jogar na cara dele? 1 João, vai lá. 1 João, bem no finzinho da Bíblia aí. 1 João capítulo 1, verso 9. Olha, para você jogar esse foguete aqui no focinho dele, ó. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Antes de pecar, foge de toda a aparência do mal. Se pecar, basta confessar que você está perdoado. A Bíblia não diz, sinta-se perdoado. A Bíblia não diz, sinta-se salvo. A Bíblia não diz, sinta que o seu nome está escrito no livro da Bíblia. A Bíblia só diz, confesse. Se você confessar, eu te perdoo. Muitos cristãos pedem perdão porque caíram em algum pecado, alguma tentação que Satanás deu, mas eles ficam se martirizando a vida inteira. Foguete nele! Se você confessar e crer, você está perdoado. É a palavra de Deus, é o foguete que vai interceptar a ação maligna. O que mais o diabo gosta de fazer com a gente? Jogar dúvida. Ele gosta de jogar dúvida. Será que Deus vai te ajudar? Será que isso vai dar certo?
Olha o que está lá em Lucas 1,37. Esse eu gosto de interceptar o capeta quando ele vem me colocar dúvida em mim. Lucas 1,37, gente, é um versículo que todo crente tem que saber de cor. O que está lá em Lucas 1,37? Pois para Deus nada é impossível. Repete comigo, para Deus nada é impossível. Você tenta explicar para Deus, Deus, é impossível. Deus fala, não compreendo, impossível não compreendo. Deus não sabe o que é isso. No dicionário de Deus não existe essa palavra. Nós precisamos, quando a dúvida vier, será que Deus vai me ajudar? Será que os sonhos vão se realizar? Será que a minha família vai dar certo? Será que meus filhos vão voltar para Jesus? Joga isso na cara. Irmão, nós temos que ser igual a Israel. Você sabia, eu estava lendo sobre esse sistema de Israel aqui. O foguete de Israel é lançado com 1/4 de segundo depois que o foguete de Gaza sai. Eles saem quase que juntos. Saiu em Gaza, sai. Sabe o que é o meu problema e seu? Nós temos uma resposta demorada às ações de Satanás. Satanás planta uma dúvida na sua cabeça, você fica com ela uma semana. Aí depois de uma semana você fala assim, seu demônio, eu acho que não é bem assim não. O que Martinho Lutero falou, gente? Eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. O contra-ataque tem que ser imediato. Imediato. Você tem que imediatamente jogar para interceptar esse foguete. Outro foguete que o diabo gosta de jogar, briga. Ele é o pai de toda briga. Gente, Satanás, tem uma coisa que ele gosta, é começar um tumulto e sentar na sala e ficar tomando uma Coca-Cola e ver o pau quebrando dentro da sua casa lá. Então olha, Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3:13. Diz assim, olha que foguete legal esse aqui, olha. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Quando o diabo quiser criar um ranço em você de alguém, quando o diabo quiser te colocar ressentido com alguém, você fala assim, não, eu tenho que suportar o meu irmão, eu tenho que perdoá-lo, porque eu também fui perdoado. Só uma pergunta, só para eu conferir aqui, quem aqui foi perdoado por Deus? Deixa eu ver. Só pode perdoar quem foi perdoado. Quando você não perdoa, você está dando prova de que talvez você não foi perdoado. Esse foguete aqui, ó, intercepta todas as brigas. Gente, Jesus lá em casa tem um negócio com a Patrícia fora do normal. Eu falo que Deus não tem filho predileto não, mas a Patrícia é um negócio de doido. Qualquer coisa que eu falar, que eu discutir com a Patrícia, aí eu vou orar. O Senhor fala comigo assim, vai lá e pede perdão a ela. Eu falo, Jesus, tudo bem o senhor não ser machista, mas o senhor virou feminista, poxa, porque nunca o senhor está do meu lado. Vai lá agora. E aí eu descobri por que Deus me manda aí. Não é porque tanto eu estou certo, ou ela está certa, eu estou errado, ou ela está errada. É porque quanto mais tempo um casal fica de beicinho um para o outro, maior vai se tornando o abismo que vai ter que fechar depois. Então teve um negócio, na mesma hora resolve. Saiu o foguete na cara do Satanás na hora. Meu bem, estou aqui para falar com você. Um tempo atrás aí, eu falei um negócio, ela não gostou. Aí eu saí para lá também, assim, não pode falar nada. Que raiva. Jesus falou, volta. Cheguei lá e falei, ô menina, me perdoa aí. Ela pegou e fez, Eu falei, então tá bem. Então. Mas eu fiz minha parte. Não tem que haver flores, amores, declarações. Tem que ter foguete na cara de Satanás. Gente, nós estamos deixando as brigas imperar dentro de casa, sem fazer nada. Nada. Um idiota de um jornalista escreveu que Israel deveria deixar Gaza atacar. Porque Israel é muito mais forte militarmente do que... Então tem que... O ladrão entrar na minha casa, eu tenho que deixar ele roubar? Tem que receber ele com flores e livros? Tome, você esqueceu de roubar isso aqui, leva mais. Você sabia que Israel é o único país do mundo que tem arma nuclear? E o arsenal nuclear de Israel é o único que não foi declarado para a ONU?
Todos os países do mundo declararam quantas ogivas tem, menos Israel. Por isso que árabe fica preocupado, que Israel, se quisesse, já tinha tirado Gaza da face do mapa. Israel tem condições de lutar de igual para igual com qualquer país do mundo. O poder que habita em você é o poder mais forte do mundo, é o poder do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós perdemos a guerra porque não sabemos que temos esse poder em nós. Para de fazer acordo de paz com o inimigo. Ai, Satanás, vamos fazer um acordo? Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Não! É foguete na cara desse sem vergonha. Ele jogou uma seta, escudo nele, escudo invisível. O que mais o diabo gosta? Mentira. Ele é o pai da mentira, sim ou não? Pai da mentira. Não é toda a mídia, mas grande parte da mídia o serve, porque prega hoje as coisas que lhes convém, né? Para uma mentira dessa aqui, eu não vou nem abrir a Bíblia não, todo mundo que conhece de cor. João 8,32, o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás vai mentir lá no inferno para os seus demônios. Na minha casa não, na minha vida não. Deus me ama, Ele tem um plano para mim e para minha família. As coisas vão dar certo. Eu estou passando só um momento de dificuldade, mas logo ali na frente tem a vitória. Eu creio nisso, eu fui liberto pela verdade, e eu não vou voltar a ser prisioneiro da mentira. Vai mentir para outro. Isso são algumas coisas que o diabo lança sobre nós, gente, e alguns foguetes que nós temos contra ele. Agora olha a carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que vencer a carne também. Como? Usando o mesmo escudo invisível que a gente usa contra o diabo. Então, por exemplo, a imoralidade vem. O Brasil, infelizmente, gente, é conhecido no mundo como um país de sexualidade depravada. Como que a gente vence isso? Salmo 51, olha lá, Salmo 51, verso 10. O que diz o Salmo 51, 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Quando o capeta vier com proposta ruim para você. Um jovem me falou essa semana: Lucinho, eu levantei com vontade de ver pornografia e fazer coisas que eu não devia. Nisso, eu lembrei que você fala que nessa hora é a hora da gente ir para a Bíblia. Eu preguei a Bíblia e eu andei pela casa citando o Salmo 51. Naquele momento eu orei, a vontade passou e eu não pequei naquele dia. É assim, irmão, Satanás joga uma seta de tentação sexual, e imediatamente a gente deve falar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Corre para a pureza, corre para aquilo que é de Deus. Porque nós estamos num país onde a gente vai vender um copo, uma caneca, eles colocam a mulher pelada. Está desse jeito. As nossas meninas de 12, 13 anos estão sendo ensinadas que elas já têm que perder a virgindade. Os meninos de 15 estão dando aula de sexo. Outro dia eu conversei com um menino de 15 anos, ele começou a falar coisa de sexo para mim, que eu falei assim: peraí. Eu sou novo nisso, tenho só 27 anos que eu pratico com a minha mulher, mas eu não estou sabendo do que você está falando. Eu falei: pastor, você é novo, eu vou te explicar. Um menino de 15 anos de idade me ensinando. É assim que está. Por quê? Porque
Porque nós precisamos de uma overdose de pureza. De pureza, nós precisamos de mandar um foguete de pureza para cada foguete de imoralidade que a carne lança sobre nós. Outra coisa que a carne lança sobre a gente muito, gente, solidão. Aí é o Salmo 27:10. Esse salmo já me salvou da morte, do suicídio, de tanta coisa. Quando a minha mãe morreu, eu tinha apenas 14 anos, e o meu pai foi trabalhar no exterior para nos sustentar, eu me vi sozinho. A carne vira para você e fala assim: você está sozinho, você está abandonada. Ah, é? Salmo 27:10. Ainda que me abandonem meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. O que está escrito no final, o último versículo de Mateus? Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora está na cozinha cozinhando lá, senhora, sem ninguém em casa. O Filho de Deus está lá com a senhora. Não tem solidão para o cristão. O cristão pouco acompanhado é ele mais 3. Você crê nisso? Agora, se você não usa isso, você fala: eu sou a largada mesmo, eu sou o deixado. Aí começa a se fazer de vítima. Tem que usar essas armas. Outra arma que, gente, essa arma que eu vou falar aqui, o Hezbollah do inferno, o Hamas do inferno, está jogando em quase todo crente. O que eu vou falar aqui, 90% dos filhos de vocês estão vivendo, sabe o que é? Baixa autoestima. Ou os meninos se acham feio, ou se acha burro, ou se acha indigno, ou se acha... O que a gente faz então? Com a baixa autoestima. Salmo 42, verso 10. Olha que foguete maravilhoso para acabar com a baixa autoestima. Olha, Salmo 42, 10. O que Davi falou quando ele não estava bem? Desculpa, 42, 11. Por que está assim tão abatida a minha alma? E por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tem tantos versículos sobre isso. Por exemplo, você é a menina dos meus olhos. Quem aqui é a menina dos olhos de Deus? Tenta chegar aqui perto de mim e enfiar a mão dentro do meu olho para você ver o que eu vou fazer com o seu braço. Se eu não quebro ele em 4 partes. Enfia a mão dentro do olho de Deus, vê se vai sair de graça. Deixa eu te contar uma coisa. Um crente com depressão, sem dinheiro, sozinho, ele tem mais o favor do céu do que um não cristão gostoso, cheio de dinheiro, morando em Dubai. Nós temos que parar de nos vitimizar e entender que nós temos armas para vencer a carne, para vencer o diabo, para vencer qualquer coisa que esse mundo cão jogue sobre nós. Está triste? Para na frente do espelho e fala assim: oi, por que você está para baixo? Ou baixa autoestima, levanta aí. Jesus morreu por você, cabeção. Volta a sorrir, mulher. O que mais a carne joga na gente? Gente, medo. Ai, que medo. Hoje, gente, as pessoas estão com medo de tudo e medo de nada. Sabe o que as pessoas mandaram mensagem essa semana? Lucinho, se essa guerra virar a 3ª guerra mundial e cair bomba aqui em nós, e o anticristo chegar aqui, engolir a gente vivo e começar a cair foguete, porque nós não temos abrigo antiaéreo. Gente, eu só consigo rir. Porque eu conheço, infelizmente eu conheço o Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Uma pessoa falou comigo: Lucinho, você tem medo do Covid, medo de terrorista? Gente, eu vou me precaver. Vou pôr máscara, vou passar álcool. Agora, medo? Eu lido com o demônio. Eu lido com o demônio. Posso falar uma coisa para vocês? Olha para mim, viver com medo já é morrer. Se você vive com medo, você já morreu e não sabe. Mas esse livro aqui está me dizendo que se o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo de nada. De nada. Ah não, pastor Lucinho, que a minha família é uma grande geração de medrosos, e a gente temos medo do dia, temos medo da noite, temos medo do Lula, medo do Bolsonaro, a gente tem medo do Covid, medo do Covid-19, Covid-20, Covid-21, a 3ª onda, a gente tem medo. Ai! Seja liberto, trem!
Você é filho do leão da tribo de Judá ou da galinha da tribo de Judá? Os crentes tudo com medo, não fala nada. Por isso que eu fico preocupado, que os homens maus, eles são menos do que os bons, mas eles gritam mais alto do que os bons. Aí fica parecendo que eles são mais, mas não é. É porque os crentes muitas vezes são arregão. Sabe o que é arregão? Eu não vou falar nada não, é uma caguetinha aqui na minha, eu não vou fazer nada não, ai, você não, eu tenho medo. Ai! Aí você sabe o que acontece? A gente começa a ter que admirar a gente que não é cristã. Um cara que eu sou fã dele é o Siqueira Júnior. Sabe por que eu sou fã dele? Que ele fala coisa que pastor tinha que estar falando e não tem coragem de falar. Apesar de que ele teme muito Jesus, começa o programa dele fazendo oração. Mas eu queria ver esse tipo de gente no reino de Deus. Não, é tudo um bando de galinha. Ai, não vou falar de Gaza, ai, não vou falar de Covid, ai, não vou falar de nada, que eu tenho medo de retaliações. Ô minha filha, flor da minha vida, olha o que você tem na mão, meu Deus do céu. Você vai ter medo de quê? O mundo agora, vem comigo lá, 1 João 2. 1 João 2, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, olha o que está escrito aí. Verso 15. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha algumas coisas que o mundo joga sobre nós, gente. Primeira, joga sobre nós más notícias. Para as más notícias, sabe que foguete você vai jogar? O Salmo 122, 7. Salmo 122, 7. Sabe o que está escrito lá? Desculpa, Salmo 112. Salmo 112, 7. Olha o que está escrito no Salmo 112, 7. Diz assim, ó: o justo não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu estou rindo aqui lembrando quando o telefone da casa da gente toca depois das 10 horas da noite. Ai, sangue de Jesus, ai meu Deus do céu. Você já começa a ter um princípio de derrame, né? Só para não perder a oportunidade de desmaiar. Aí já tem, ai meu Deus, quem foi? Não, estou te ligando. Nós já estamos propensos para o mal. A gente nem crê que coisa boa vai vir mais. Nossa mente está modulada. Gente, sabia que você pode pegar um braço e transformar ele num braço musculoso ou num braço magro? Assim é a mente. Tem um negócio chamado neuromodelação. Você sabe o que é isso? Você pode mudar sua mente para uma mente flácida, fraca, vitimizada, arrebentar. Ou você pode deixar esse livro aqui malhar sua mente e transformar você numa pessoa que não tem medo, uma pessoa que vai para cima. Eu não temo más notícias, e se a má notícia vier, Ele está comigo. E eu sei de má notícia, porque eu já recebi notícia da morte da minha mãe, já recebi notícia de médico falando, ó, ele não vai aguentar, vai morrer. Então vocês não estão olhando aqui para um menino que não, má notícia dele foi fim de namoro, não. Eu vivi má notícia, mas nós estamos aqui. Outra coisa que o mundo lança sobre nós, tristeza. Aí para tristeza, sabe o que a gente manda? Neemias 8, 10. Ah, Neemias 8, 10. É coisa bonita, olha. Neemias 8, 10. Quando você começa a ficar triste, a gente já viu que você levou de manhã, não aconteceu nada. De repente, lá para as 11 horas da manhã, te bate uma tristeza. Você fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do casamento, não é a alegria do dinheiro, não é a alegria da notícia boa, é uma alegria sobrenatural que não está ligada às circunstâncias. Não aconteceu fato nenhum, mas essa alegria te põe para cima. A alegria do Senhor, quando a tristeza vier, gente, manda a alegria do Senhor em cima disso, desse foguete.
Quem entende o que eu estou dizendo? O que mais? Outra coisa que o mundo lança sobre nós, ansiedade. Quantas pessoas hoje estão ansiosas? Nós temos o que? 1 Pedro 5,7. Todo mundo conhece, mas eu vou abrir lá assim mesmo. 1 Pedro 5,7. O que está escrito lá? Está escrito assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Quando a ansiedade vier, você manda esse foguete nela. Ansiedade, minha filha, não tem lugar para você aqui. Eu estou confiando em Deus. Gente, outro dia eu estava pensando, eu faço assim há 50 anos. Eu pensei, algum dia faltou cobertor para mim? Não. Algum dia faltou comida para mim? Não. Algum dia faltou gel para eu arrepiar esse cabelo? Não. Algum dia faltou família? Não. Algum dia faltou amigo? Não. Algum dia faltou... Então não é agora que Deus vai deixar faltar. Vou ficar ansioso. Tem gente que está em maio, mas o cabeça do cara está lá em dezembro já. Ai meu Deus, será que... Oa! Oa! Volta, gado velho. Volta. Como diz o nosso querido pastor, o ontem passou e o amanhã pertence a Deus. Nós só temos o hoje. Posso te dar um conselho? Aproveita esse friinho, come uma comida top agora na hora do almoço, dá uma dormida de tarde, levanta para ver o Galo ser campeão, vem para o cu das 18, tudo normal, não vão nem gritar gol, já está tudo predestinado, né? E aí, vem para o culto à noite, amanhã é outro dia. Amanhã quando você levantar, você fala com os leões assim: leão, quantos leão que é para hoje? 8. Você conta, tem 8 leões, 8. Resolve os problemas da segunda-feira. Terça-feira é terça. Terça-feira, quando você levantar na terça-feira, você olha a terça-feira. Não fica trazendo problema da manhã para hoje não. Basta cada dia o seu mal. Some, some. Problema de amanhã é amanhã. O que mais aqui? Outra coisa, cansaço e fraqueza. Quanta gente falando para mim: Lucinho, eu estou fraco, Lucinho, eu não estou aguentando, Lucinho, eu estou morrendo, eu estou desesperada, eu já não estou dando conta. Isaías 40, verso 30 e 31. Gente, se isso aqui não levantar você, não adianta tomar suplemento, nem whey, nem crossfit, nem fazer nada. Isaías 40, 30 e 31 é um foguete que barra qualquer seta de cansaço e fracasso e fraqueza na nossa vida. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu posso ficar aqui até amanhã mostrando para vocês foguetes que Deus nos deu, armas que Deus nos deu, para nós interceptarmos os foguetes do diabo, da carne e do mundo. Mas nós temos que fazer 3 coisas para que a palavra de Deus funcione. Primeiro, conhecê-la. Sabe quantos capítulos tem esse livro? 1120 e poucos. Sabe quantos versos tem esse livro? Quase 32 mil. Sabe quantos versos eu citei nessa pregação aqui? 20 e poucos. Gente, eu citei 20 e poucos versos de um livro que tem 32 mil. Você sabe desde o início da pandemia o que está me sustentando? Um verso do livro de Salmos. Desde fevereiro do ano passado, eu sou assim, eu gosto de pegar um versículo para uma situação. Então eu estou vivendo um problema, eu adoto um versículo que é o meu foguete para aquela situação. Fevereiro do ano passado, quando eu vi tudo isso acontecendo, eu peguei o Salmo 37, 19 para mim. E eu estou em cima dele até hoje. Um versículo! E eu tenho passado por tudo isso e eu estou aqui hoje pregando para vocês. Sabe o que está no Salmo 37, 19? Em tempos de adversidade não ficarão envergonhados, e em dias de fome desfrutarão fartura. Todo dia eu cito isso, todo dia eu lembro disso. É dia de dificuldade? É, mas eu não ando pelo dia da dificuldade. O G1 falou, não importa, eu sigo o que Jesus falou. Mas e em dias de fome? Em dias de fome vai ter comida para valer. Eu criei nisso, e por isso eu adotei
um foguete desse livro aqui. Não adianta você não conhecer a palavra de Deus. Gente, e outra coisa, não faz bibliomancia não. O que é bibliomancia? Tem gente que usa a Bíblia assim, ó: Senhor, fala comigo em nome de Jesus, amém. Tomara que apareça para você aquele versículo assim: vá, vende tudo quanto tem e dá para os pobres e vem e me segue. Tomara que caia isso para você. Porque tem crente que tem preguiça de ler a Bíblia e ele faz roleta russa com a Bíblia. Não é assim que é para lermos a Bíblia. Eu já li esse livro mais de 33 vezes, seguida. Mas picado, eu perdi a conta. Eu estou no propósito de decorar todo o Novo Testamento. Não é saber verso por verso, mas é você virar para mim e falar assim: Efésios 3, eu vou saber te falar o que está em Efésios 3. O Sermão da Montanha, os 111 versos mais importantes da Bíblia, eu já decorei todos. Nós temos que ter essas armas dentro de nós, porque não adianta ter revólver e não ter munição para descarregar na cara do cão. Burrice bíblica mata. Sabe o que eu li ontem? Que o Iron Dome de Israel já está acabando o número de foguetes, porque eles não esperavam que Gaza tivesse tantos. Sabe quem vai suprir, quem vai ajudar Israel? Estão dizendo que a Europa e os Estados Unidos vai dar mais foguetes para Israel para continuar interceptando. Irmão, se tem um problema que a gente não tem, é falta de foguete. 32 mil. 32 mil! Primeira coisa, conhecer a Bíblia. Segunda coisa, aplicá-la em cada situação. Você está doente? Pelas suas feridas fomos sarados. Sua cabeça começa a surtar, depressão, toque, síndrome do pânico, ansiedade. Você abre a Bíblia em 1 Coríntios que fala assim: nós temos a mente de Cristo. Aí você começa a falar: Jesus, normaliza a minha mente. Eu pego essa palavra aqui, esse foguete, me traz. Aí você lê lá: Jesus é o príncipe da paz. Traz para mim paz, Senhor. No lugar da confusão interior que está na minha mente, me traz paz. São tantos versículos que a gente pode usar para cada situação, para cada momento. Se eu fosse dar um outro nome para essa mensagem, não ia ser interceptando foguete, seria o poder de um versículo. O poder de um versículo. O poder de um versículo. Nós temos que saber também aplicar a palavra em cada situação. E a terceira coisa, gente, nós temos que crer. Porque tem gente que tem a Bíblia, conhece a Bíblia, mas não crê. Vou te provar. Todo mundo aqui conhece um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil. Não vou citar o nome dele aqui, mas você vai matar a charada agora. Um dos caras mais inteligentes que já pisou no Brasil. Hoje ele está bem idoso, apresentou programa a vida inteira no Brasil. Todo mundo aqui já riu, já tudo com ele. Ele é uma das pessoas que mais conhece a Bíblia, mas não é convertido. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está lá em 2 Coríntios 3,6. Em outras palavras, nós não precisamos simplesmente da letra morta, de ficar repetindo a Bíblia igual um papagaio. Não é mantra. Isso aqui só funciona, Flor, se for regado ao poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a letra mata. A letra mata. Nós temos que crer. Qual é o verso que eu li? Usem o escudo da fé para apagar todos os foguetes do Hamas. O Hamas do inferno que está atacando a senhora. O Hamas do inferno que está atacando seu casamento. O Hamas do inferno que está atacando sua empresa. O Hamas do inferno que está atacando seu ministério. Você precisa crer no poder desse livro. Gente, Satanás treme diante desse livro. E ele treme diante de um crente que crê na mensagem desse livro. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Confiar que esses dardos inflamados do maligno vão ser destruídos. Agora, infelizmente, gente, nem todos os mísseis foram interceptados. Mais ou menos uns 6 ou 7 caíram em Israel. Eu não sei quantos aqui viram um menininho ido, que o foguete entrou dentro da janela da casa dele, e ele de 6 aninhos estava deitado na cama e morreu. Esse sistema de segurança de Israel funciona 95% das vezes. Mas esse livro, ele funciona 100% das vezes. Ele funciona contra a carne, funciona contra o mundo,
funciona contra o diabo. E Deus está dizendo para a gente hoje: eu quero que você combine essas duas armas. Sabe o que está escrito em Mateus 22, 29? Olha o que está escrito aqui, Mateus 22, 29. Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero você só na letra, e eu também não quero você só no monte oro. Eu quero você combinando essas duas armas, porque quando você combina a palavra com o Espírito, não tem inimigo que vai te vencer. Nós precisamos claramente contra-atacar. Israel não vai vencer essa guerra, gente, se ficar só interceptando foguete. Israel vai ter que fazer o quê? Atacar. Fala comigo, atacar. A Bíblia não diz: e as portas do inferno não serão destruídas pelos demônios. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Igreja, Deus está dizendo para nós nessa manhã que não só é para a gente interceptar os dardos inflamados do maligno, do mundo e da carne, como é para a gente avançar, e é para a gente estabelecer o reino dele em todos os lugares dessa geração. A maior oportunidade evangelística do mundo está chegando no final dessa pandemia. Eu vou repetir: a maior oportunidade evangelística do mundo está chegando no final dessa pandemia, porque as pessoas estão com as suas crenças abaladas, e elas estão abertas para receber a palavra de Jesus. E eu e você hoje somos chamados por Deus para vivermos essa vida protegida. Quem sabe já caíram alguns foguetes na sua vida, hein? E causaram muito estrago. Eu não sei quantos aqui viram um foguete atingir um ônibus de civil na cidade de Askelon. Já estive lá algumas vezes. Dentro do ônibus tinha 6 pessoas, morreram todas. Em Gaza está tendo mortos? Sim. Mas você sabe por que está tendo mortos em Gaza? Porque os terroristas colocam os palestinos como escudo humano. Quem sabe hoje você deixou de usar algumas armas que Deus te deu e sofreu tantos prejuízos, e está aqui hoje sentado com medo, com solidão, com dúvida, pecando, sei lá, se sentindo tentado, triste, querendo abandonar tudo. Quem sabe você que me assiste pela TV, você que me assiste pela rede social, fala assim: pastor, eu estou todo bombardeado, minha vida, eu não sabia essas coisas que você está falando, mas hoje você passou a saber. E Deus quer que você vença essa guerra. Deus quer que você parte para o ataque. A melhor defesa sempre é o ataque. Por isso que eu quero ler esse último verso para a gente orar. Efésios. Eu li o verso 16 com vocês, né? Eu quero ler o 17. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos a espada na nossa mão, no nosso coração. Não precisamos ser vítimas, não precisamos morrer, não precisamos recuar, não precisamos ficar trancados dentro de bunker, chorando. O Senhor é conosco. Nessa manhã você precisa fazer um compromisso real com Jesus. Fale comigo: Senhor Jesus, perdoa-me. Nesta manhã eu te entrego minha vida. Salva-me agora. Escreve o meu nome no livro da vida e planta em mim a tua palavra, pois com ela eu vou apagar todos os foguetes do maligno. A partir de hoje eu sou teu. Eu recebo a salvação. Em teu nome eu oro. Amém. Faça uma outra oração comigo. Diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas eu me esfriei, fui bombardeado pelas trevas, e por isso me afastei. Hoje volto arrependido. Recebe-me. Como um filho pródigo eu volto para a casa do Senhor. Salva-me e perdoa-me. Eu sou teu para sempre. Em teu nome eu oro.
Amém.